E aí, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, ele não é especificamente para falar sobre apartamentos, para falar sobre imóveis, mas de certa forma vai te ajudar, porque é um conteúdo adicional que pode estar melhorando aí o seu dia a dia e melhorando o entendimento da sua vida. Estava tentando deixar aqui a câmera numa posição legal, fiz uma gambiarra aqui, que eu tô numa praça, para ficar bacana aí para vocês verem. Como eu tô um pouco contra o sol, então tá um pouquinho embaçado aqui, mas acredito que dá pra enxergar. O mais importante vai ser o conteúdo desse nosso bate-papo aqui. E o quinto princípio, o quinto princípio da filosofia hermética, da Cabala, do Kybalion, do Antigo Egito, filosofia hermética do Antigo Egito, esse quinto princípio, ele diz que tudo tem um ritmo. E é o ritmo que faz o nosso universo ele rodar de forma perfeita. É o ritmo que faz a gente estar vivo. É esse ritmo que nos ajuda a perceber quando a gente, por exemplo, tem alguma coisa e quando a gente sente falta de alguma coisa. Para ficar um pouco mais fácil de entender, o ritmo da música, ela é baseada na ausência de som. Então, você tem a música e você tem os picos de som e você também tem os momentos de silêncio. Então, você tem um pêndulo que vai para cima e depois você tem um pêndulo que vai para baixo, ou ele vai para um lado e para o outro, né? Basicamente, o mover do pêndulo, ele está representando aí de uma forma física, né, o que é o ritmo. E a gente vai conversar aqui um pouco nesse vídeo sobre, de um lado a gente tem as nossas tristezas, decepções, coisas negativas, e do outro lado a gente tem alegrias, diversões, coisas que nos deixam alegres, né? E o importante é entender esse balanço. O importante é a gente perceber o ponto que a gente está e perceber o que a gente pode fazer para conseguir elevar este polo, se no caso a gente estiver numa parte negativa, por exemplo, né? Nem sempre, às vezes a gente acha que a vida tem que ser sempre de alegria. Eu já tive uma fase que eu imaginava que a vida tinha que ser sempre alegria, a vida tinha que ser sempre bela. E nem sempre é assim, porque o universo, ele tem tanto uma coisa negativa quanto uma coisa positiva. Então, Thiago, então você está querendo me dizer que é pra gente ter realmente tristezas e decepções? Sim, sim, é pra gente ter tristezas e decepções, mas nós podemos controlar qual profundidade de tristeza, qual profundidade de decepções, qual profundidade de negativa a gente chega nesse ponto que a gente quer chegar e começar a jogar o pêndulo de volta para o lado positivo. Entendendo isso, depois eu vou explicar um pouco mais para frente, vai ficar um pouco mais fácil de entender, mas você entendendo que nem sempre vai estar ruim e nem sempre vai estar bom, você começa a perceber o quê? Que isso é viver. E é por isso que a gente está aqui na Terra. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui na Terra, né? Muitos de vocês vão concordar comigo que se a gente não tivesse nada para aprender, não tivesse que aprender entre dores e alegrias, né? Tristezas e alegrias, não era pra gente estar aqui. Tiago, então você está querendo me dizer que a tristeza é para poder realmente acontecer na minha vida? Não, como disse, não, talvez no ponto que você chegou. Talvez você poderia ter parado num ponto antes, só que você não percebeu, você não sabia disso, você não sabia da profundidade que estava indo, e aí por isso você chegou no ponto que você está. E qual que é a parte boa disso? A parte boa é que dá para poder você ir para o polo positivo. A parte boa é que dá para você
aproveitar esse crescimento, essa crescente. Toda a maré, se você olhar o mar, eu tive o privilégio de ir para a praia, e se você vê o mar, ele nem sempre está transbordando, né? Chegando ali perto da areia, chegando ali perto de você, e nem sempre ele está lá. Desculpa, pessoal, nem sempre ele vai estar lá do outro lado também. Então você vê que ele tem um ritmo, o mar tem um ritmo. Você vê que a lua, ela também tem um ritmo, se você observar. Ela é perfeita, ela gira dentro desse ritmo. Nós, seres humanos, também. Nosso coração, ele tem um ritmo, ele tem que bater num ritmo específico, porque se não estiver batendo num ritmo específico, a gente está com algum problema cardíaco, a gente está correndo risco de vida. Mas quando isso está em perfeitas condições, você fica vivo. E batimento cardíaco, falando sobre batimento cardíaco, basicamente ele é uma morte e uma vida. Quando você respira, você solta o ar e você está sem nada de ar lá dentro, e depois você ingere ar, e aí você puxa a vida para dentro. Então a gente tem que entender isso numa profundidade, para que quando aconteça algum desafio na nossa vida, a gente não se depare em ficar reclamando, a gente não se depare em achar que aquilo ali vai ser para sempre, que aquele momento ruim, muitas das vezes você está passando por uma situação apertada, você está passando por uma situação difícil. Eu, consultor Thiago, não vou falar para você que eu estou passando na minha melhor fase da minha vida, tá bem desafiador agora, mas eu sei que isso daqui vai ter fim, eu sei que o fim já está perto, e através desse vídeo eu quero ajudar você. Se você não sabe, eu quero ajudar você a entender que esse fim ele está próximo. E tem como você antecipar esse fim do polo negativo, esse fim da sensação ruim, esse fim de momentos tristes. É você começar a focar em momentos felizes, é começar a colocar suas energias, por mais que isso seja um desafio, porque o cotidiano, né, e o momento, ele vai estar pesando para o lado negativo, mas você, como imagem e semelhança do Criador, você tem esse poder de conseguir transformar o que era ruim em algo bom. Então vou dar um exemplo bem besta aqui para vocês. Eu posso estar falando que a minha vida, ela tá ruim, mas comparado a quê? O que é ruim? Você pode fazer esse tipo de pergunta, porque de repente você está achando que sua vida tá ruim porque você ainda não viu uma situação pior, né? A minha vida tá ruim, ah, legal, mas você está comparando a quê? Você está comparando uma vida ótima, linda, maravilhosa? Ou você está comparando uma vida de alguém que passa por necessidades, de não conseguir nem ter onde morar, por uma pessoa que de repente tem, sei lá, 2, 3 filhos, está desempregado e não tem o que comer, não tem mais saída ali. Então quando você faz esses comparativos, você começa a perceber que não necessariamente a sua vida ela tá tão ruim assim. Você começa a perceber que tem pessoas que estão passando por momentos com muito mais desafio do que você. E isso te ajuda a se enxergar. A palavra seria se enxergar. Isso vai te ajudar a perceber que realmente a situação ela não está tão agravante assim. Talvez ela esteja difícil comparada a momentos anteriores que você passou. Talvez você nunca tinha passado pela situação que você está passando agora. Mas se você observar situações alheias, situações de outras pessoas, de repente alguém, que eu acabei de ver um rapaz jovem até, pedindo dinheiro no semáforo, e não tem nada de errado, é melhor pedir dinheiro do que estar roubando, né? Mas se eu comparar a minha vida com essa pessoa, se você comparar o seu momento aí que você tá, de repente com essa pessoa, talvez a sua vida tá maravilhosa, talvez você tá vivendo no céu,
Então, uma das palavras aqui que eu quero deixar para você é gratidão. Gratidão pelo momento que você está passando. Tenho duas mãos, posso respirar sem necessidade de aparelhos, tenho duas pernas, tenho um raciocínio lógico, eu consigo processar, minha mente ela funciona bem. Então eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho um corpo funcional e eu consigo fazer o que eu quiser com esse meu corpo funcional. E aí a gente começa a perceber que não necessariamente a vida ela tá tão difícil assim. Você começa a ser mais grato, né? Muitos de nós acaba caindo nisso, tá? Muitos de nós, tá? Eu também sou um deles, sou humano também. E a gente acaba às vezes caindo nesses momentos por simplesmente não parar para raciocinar sobre isso. Isso que eu tô falando aqui com você. Ah, minha vida tá ruim, mas e a daquela pessoa ali que nem tem aonde cair morto? E daquela pessoa ali que nem tem um emprego, nem sabe qual que é o próximo passo da vida dela, o que que ela precisa fazer para desenrolar a vida. Então, chega a momentos que você começa a perceber que a sua vida, ela de fato não está tão ruim quanto você imagina. Sim, lógico, a gente gostaria muito que tivesse já do jeito que a gente imagina na nossa cabeça. E você tem que entender que se existe isso na sua cabeça, é porque tem uma porcentagem, tem uma chance de transformar isso em realidade. Porque se algo veio dentro da sua cabeça, é porque você consegue tirar de dentro e colocar para fora. Você consegue tirar de dentro de você e colocar para o mundo físico. Seja comprar um apartamento, seja comprar um carro, seja fazer uma viagem, seja melhorar a sua vida financeira. Você consegue fazer isso porque você é a imagem e semelhança do Criador. Ele te deu toda essa capacidade. A gente está falando aqui de um dos 7 princípios herméticos do Antigo Egito, que é sobre ritmo, é sobre entendermos o ritmo que a nossa vida está levando e como uma pessoa que nada e ela tem o controle do nado e para onde ele vai, num rio, por exemplo, é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Deixa eu ajustar aqui para ver se dá uma melhorada. A gente tem que agir pensando no ritmo como um nadador, ao invés de pensar no ritmo. Deixa eu trocar aqui a posição, pessoal. Ah, melhorou um pouquinho. Fazendo uma gambiarra aqui. Deixa eu ver se melhorou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar. A gente tem que trocar o nosso status quo. A gente tem que trocar nossa situação de, por exemplo, estar à deriva. A gente às vezes acha que é um barco sem controle e você só deixa a vida ir te levando e te jogando, e você tem que entender que você é nadador e você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, ou você tem que se entender como o capitão do barco, e esse barco é você, e você tem o controle dele e para onde está indo, você que sabe, você decide. E quando a gente tem essa noção de que realmente a gente consegue ter controle de onde, para onde a gente está indo, realmente a gente consegue proporcionar um dia melhor para a gente consegue ver pontos de gratidão com mais foco, com mais nitidez. A gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo na nossa vida. Então deixe de ser um barco à deriva e passe a ser um nadador, ou então o capitão desse barco, onde você tem o controle do mancho e você consegue direcionar para a direita, para a esquerda, você consegue ir mais rápido, mais devagar. O ritmo, ele existe, não tem como escapar, e você tem que entender que a vida é feita de tristezas e alegrias. E às vezes a gente não consegue ter controle do que pode acontecer na nossa vida,
mas a gente consegue controlar o que a gente pode fazer com o que a vida fez com a gente. Você entendeu? Espero que você tenha entendido. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Basicamente, perceba que tudo tem um ritmo, nunca vai estar 100% ruim, sua vida nunca vai estar para sempre ruim. Você tem que entender que tudo tem um fim, toda dor ela passa. Você tem que entender que toda alegria também passa e é normal a alegria e a diversão passar, é normal a felicidade passar. O que não é normal é você deixar de ter esse controle do ritmo e começar a ficar só balançando do lado esquerdo. Isso não é normal. Então por isso que eu gostaria de trazer o pouco de conhecimento que eu tenho aqui para você, porque de repente alguém nem sabe desse pouquinho que eu sei. Então quando você começa a perceber que você está balançando só de um lado esquerdo, só de um lado negativo, comece a pensar o que de bom você tem na sua vida, o que de bom você nesse momento agora pode ser grato. Como eu acabei de mostrar para vocês, eu estou vivo, tenho 2 braços, tenho 2 pernas, então eu tenho que agradecer a Deus a situação que eu tô. Tem gente, esses dias eu fui no hospital, tem gente que tá acamado lá, tem gente que tá sendo sustentado por aparelhos. Perguntei pra enfermeira, tinha um saco mais ou menos desse tamanho assim, eu achei até que era soro. Perguntei pra ela o que era aquilo e ela falou que era comida líquida, né? De uma forma fácil de entender, comida líquida e distribuída intravenosa, porque a pessoa ela tá vegetando, então ela não consegue comer, ela não consegue se alimentar, então uma parte vai por dentro, fica aqui dentro da garganta, e alguns alimentos vai intravenosa. Então, comparado a essa pessoa, a sua vida tá ruim, com perdão da palavra, vai se foder se você pensar que ela tá ruim. Comparado a uma pessoa que não tem uma perna, não tem uma mão, não tem um braço, não tem um membro, uma pessoa que tá doente, que tem que constantemente ir no médico, sua vida tá ruim. E se você é uma pessoa doente, você tá vivo, porra, você pode ainda lutar pela sua vida, você pode ainda ser grato, porque você ainda tem alguns minutos aqui na Terra. Até se você estiver doente, você consegue ser grato. Se você não tem um braço, se você não tem uma perna, ótimo, eu tenho outro, porra, eu consigo lutar. Gratidão. Gratidão e reconhecer que tudo tem um ritmo e que tudo passa. O importante é a gente sempre estar focado no que realmente faz sentido pra gente. E aqui é o Construtor Thiago. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.